aparece, por exemplo, logo no começo de Gênesis, que mais tarde aparece também mencionado na Bíblia, o que é chamado de Tanim. Tanim, cujo plural é Taninim, é, de fato, aquilo que se traduz por serpente das águas, uma espécie de bicho marítimo, né? Talvez alguém poderia dizer, será que um plesiosauro seria, né, já que ele é um dinossauro que vivia dentro da água, será que ele seria classificado como uma espécie desse tipo? Prosseguindo, a gente pode encontrar, por exemplo, curiosamente, um animal, uma espécie de monstro que representa poderes da época, no caso especificamente o Egito, que é chamado de Raabe, que aparece no Salmo 87. A pergunta é: que monstro é esse? Que bicho é esse que parece não ter descrição? E quando a gente olha para a realidade do que é mencionado no livro de Jó, no capítulo 40, a partir do verso 15, e depois olhamos o capítulo 41, nós vamos ver dois animais que são descritos de uma maneira detalhada e chamam a nossa atenção. Um deles é exatamente o Behemoth e o outro é o Leviatã. Aliás, Leviatã é um nome até conhecido, já foi usado até como figura de um estado opressor, e nós, então, lendo as descrições que vamos encontrar em Jó, é interessante que nenhum daqueles animais se encaixa com animais que conhecemos. Algumas traduções da Bíblia, por exemplo, acabaram traduzindo, na minha opinião, de maneira muito indevida, esses nomes por hipopótamo e crocodilo. Mas se você olhar bem e prestar atenção na descrição que nós temos no livro de Jó, nenhum deles se encaixa especificamente na descrição desses animais mais conhecidos. Algumas pessoas dizem, não, mas deve ser um animal, só que está descrito de maneira mais poética, mas olhando bem, não se encaixa. Por exemplo, a descrição do que seria o hipopótamo diz que ele tinha uma cauda como se fosse uma tora de cedro. É muito diferente do que você vê no hipopótamo. E alguns elementos de descrição ali parecem nos lembrar mais um dragão do que qualquer outra coisa. Portanto, aqueles animais não são encontrados nas descrições que se espera de relacionar com animais que a gente conhece. Portanto, a pergunta é, será que esses animais descritos não seriam algum tipo de animal que ainda se conhecia no passado e que recebeu esse nome?